Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 19 de janeiro. O desespero toma conta do ambiente no instante seguinte ao disparo. Celso corre até Sandra sem sentir as próprias pernas, tomado por um pânico absoluto ao vê-la caída no chão. Ele chama a irmã repetidas vezes, a voz falhando, as mãos tremendo enquanto tenta entender onde o tiro a atingiu. Ernesto, que segundos antes era apenas ódio e tensão, se transforma diante da cena. O choque paralisa seus gestos por um breve momento, até que a consciência do que pode ter acontecido o atinge com violência. Ele se ajoelha ao lado de Sandra, ajuda Celso a ampará-la e tenta estancar o sangramento com as próprias mãos. Pela primeira vez, não há rivalidade entre os dois. O medo de perder Sandra fala mais alto do que qualquer ressentimento. Ambos se desesperam, chamam por ajuda e fazem o possível para mantê-la acordada enquanto aguardam socorro, unidos por uma urgência que apaga todas as diferenças. Enquanto a tragédia mobiliza adultos e autoridades, Samir e Picolé vivem um dilema silencioso que se transforma em decisão. Incomodados com o sumiço de Maria Pureza e inquietos com as notícias desencontradas que chegam até eles, os dois percebem que não podem mais esperar por respostas. Samir sente um aperto no peito ao imaginar Pureza sozinha e desamparada, e Picolé, mais impulsivo, se revolta com a ideia de que ninguém esteja procurando por ela de verdade. Depois de uma conversa rápida, decidem que vão sair à procura de Pureza por conta própria. Não sabem exatamente onde começar, mas compartilham a certeza de que ficar parados não é uma opção. A decisão nasce da amizade, do afeto e de uma coragem juvenil que ignora o tamanho da cidade e os perigos que ela esconde. Na Casa dos Anjos, a situação de Maria Pureza se torna cada vez mais insuportável. O abrigo que parecia seguro revela sua face mais cruel. Zuma passa a tratá-la com frieza e dureza, impondo tarefas excessivas, repreendendo-a por qualquer erro mínimo e deixando claro, em palavras e gestos, que Pureza está ali por favor. A cada ordem ríspida, a cada olhar de desprezo, Pureza sente a humilhação crescer dentro de si. O cansaço físico se mistura à dor emocional, mas ela se recusa a se deixar quebrar. Em silêncio, enquanto cumpre as tarefas impostas, Pureza promete a si mesma que não esquecerá o que está vivendo. A raiva, contida, se transforma em combustível. Ela jura que Zuma ainda vai pagar por cada maltrato, e essa promessa se torna a única coisa que a mantém de pé. No hospital, a tensão é constante. Sandra é levada às pressas para atendimento, cercada por médicos e enfermeiros. Celso não sai de perto, consumido pela culpa e pelo medo de perdê-la. Ernesto caminha de um lado para o outro, inquieto, com o rosto marcado por uma mistura de arrependimento e pavor. Estela chega e rapidamente entende a gravidade da situação. Ao saber que Túlio pode ajudar no atendimento de Sandra, ela toma uma atitude firme. Estela enfrenta Ernesto, deixando de lado qualquer receio, e argumenta que Túlio é essencial naquele momento. Ela fala da urgência, da necessidade de colocar a vida de Sandra acima de disputas pessoais. Ernesto resiste, movido pelo orgulho e pela desconfiança, mas acaba cedendo diante da gravidade do quadro. Pela primeira vez, ele aceita que Túlio acuda Sandra, reconhecendo que não há espaço para vaidades quando uma vida está em jogo. Enquanto isso, Dita vive um momento de confronto doloroso. Ao perceber que estava sendo observada, ela descobre a verdade e não hesita em enfrentar Asdrubal. O encontro é tenso. Dita exige explicações, magoada por ter sido vigiada sem seu consentimento. Sua voz carrega indignação e tristeza. Asdrubal tenta se justificar, dizendo que agiu por preocupação, mas suas palavras não convencem. Dita deixa claro que se sentiu desrespeitada, que não aceita ser tratada como alguém que precisa de vigilância. O embate expõe uma ferida profunda na relação entre os dois, revelando o quanto a desconfiança pode ferir mais do que qualquer mentira explícita. De volta ao hospital, Estela e Túlio trabalham juntos no atendimento a Sandra. Em meio à tensão, eles analisam exames, conversam com outros médicos e acompanham cada reação da paciente. É então que percebem algo surpreendente. O projétil não causou danos fatais porque foi contido por um objeto preso à roupa de Sandra, o camafeu de Anastácia. A descoberta provoca alívio e emoção. O objeto, carregado de valor afetivo, acaba se tornando um símbolo de proteção inesperada. Estela se comove ao perceber que aquele elo com o passado foi decisivo para salvar a vida de Sandra. Túlio respira aliviado, consciente de que o desfecho poderia ter sido trágico.
Em meio a tantas preocupações sérias, Cunegonde segue imersa em seus próprios planos grandiosos. Determinada a transformar sua trajetória em um espetáculo, ela discute detalhes do musical que idealiza. Tamires, observando a situação com pragmatismo, sugere que Mirtes seja protagonista do musical. A proposta surpreende Cunegonde, que inicialmente se sente ameaçada pela ideia de dividir o centro das atenções. Ela reage com desconfiança, questiona a sugestão e demonstra resistência. Tamires insiste, argumentando que Mirtes tem presença, carisma e pode atrair o público. Cunegonde escuta, contrariada, mas começa a ponderar, já imaginando como poderia se manter em destaque mesmo que outra mulher brilhe no palco. No hospital, Sandra recupera a consciência aos poucos. Ainda fraca, ela percebe a presença de Celso e Ernesto ao seu redor. Em vez de alívio, o que surge é indignação. Com esforço, ela exige que os dois se entendam de uma vez por todas. Sandra deixa claro que quase perdeu a vida por causa do ódio que o separa e que não aceita mais ser o centro dessa guerra. Suas palavras são duras, carregadas de cansaço e dor. Celso e Ernesto se entreolham, constrangidos, percebendo que a rivalidade chegou a um ponto insustentável. A exigência de Sandra ecoa como um ultimato emocional, impossível de ser ignorado. Ainda naquele ambiente carregado de tensão, Celso toma uma decisão difícil. Pensando no bem-estar da irmã e na injustiça que pesa sobre Túlio, ele pede que Sandra retire a queixa contra ele. O pedido é feito com cautela, quase em tom de súplica. Sandra escuta em silêncio, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ela sabe que a acusação trouxe consequências graves e reconhece que, naquele momento, mantê-la não faz mais sentido. Embora a decisão seja dolorosa, Sandra compreende que retirar a queixa pode ser um passo necessário para encerrar conflitos e permitir algum tipo de recomeço. Enquanto isso, longe do hospital, Samir e Picolé seguem na busca por Maria Pureza. Depois de andarem por ruas desconhecidas e enfrentarem o medo de não encontrá-la, os dois finalmente a localizam. O reencontro é carregado de emoção. Pureza se surpreende ao vê-los e sente um alívio imediato, misturado à vergonha pelo que viveu. Samir corre para abraçá-la, preocupado, perguntando se ela está bem. Picolé observa atento, tentando entender tudo o que aconteceu. Pureza, emocionada, percebe que não está sozinha e que ainda há pessoas dispostas a ajudá-la. A presença dos dois reacende nela uma esperança que parecia perdida. Por fim, Dita enfrenta Candinho, ainda ferida pelo que descobriu. Ao saber que foi ele quem pediu para Asdrubal vigiá-la enquanto estava com Lourival, ela se sente profundamente desrespeitada. Dita repreende Candinho sem rodeios, questionando a falta de confiança. Candinho, constrangido, tenta se explicar, fala de ciúme e insegurança, mas suas palavras não diminuem a dor causada. Dita deixa claro que não aceita esse tipo de atitude e que se sentiu traída. O confronto revela fragilidades na relação dos dois e deixa no ar a sensação de que o amor, quando contaminado pelo medo, pode causar feridas difíceis de cicatrizar. Terça-feira, 20 de janeiro. Dita procura Candinho com o coração mais sereno do que nos dias anteriores. Ela fala com firmeza, mas sem agressividade, deixando claro que não há motivo para tanto ciúme. Dita afirma que Lourival não representa ameaça alguma ao sentimento que existe entre ela e Candinho. Explica que a proximidade entre eles é apenas circunstancial, fruto de convivência e trabalho, e que não há segundas intenções escondidas. Candinho ouve em silêncio, visivelmente envergonhado por suas atitudes recentes. As palavras de Dita o atingem em cheio, pois revelam não apenas confiança, mas também maturidade. Ele percebe que seu medo nasce mais da insegurança do que de qualquer fato concreto, e promete a si mesmo tentar controlar melhor seus impulsos, mesmo sabendo que o caminho não será simples. No hospital, Sandra toma uma decisão que muda o clima entre todos. Ainda fragilizada pelo atentado, ela aceita retirar a queixa contra Túlio, reconhecendo que a acusação já não faz sentido diante de tudo o que veio à tona. A decisão não é tomada sem dor, mas nasce do desejo de colocar um ponto final em uma sequência de conflitos que quase lhe custaram a vida. Além disso, Sandra faz um apelo direto a Celso e Ernesto, pedindo que parem de discutir. Com a voz cansada, ela diz que não aguenta mais ser o motivo de uma guerra interminável. O pedido é firme, quase uma ordem, e deixa claro que ela não aceitará mais viver cercada de ódio e disputas. Enquanto isso, a juíza Flora tranquiliza Zulma com palavras cheias de convicção. Em uma conversa decisiva, ela garante que não falta muito para que Zulma se torne oficialmente mãe de Samir. A notícia enche Zulma de satisfação e expectativa. Ela se agarra à promessa como se fosse uma vitória pessoal,
convencida de que finalmente terá o reconhecimento que tanto deseja. O sorriso que surge em seu rosto carrega orgulho, mas também uma sensação de posse, reforçando sua determinação em manter Samir sob seu controle, custe o que custar. No mesmo hospital, Stella e Túlio vivem um momento de alegria rara em meio a tantos dramas. Eles comemoram o reingresso de Túlio como médico, celebrando a chance de recomeçar depois de tantas acusações e injustiças. A conquista tem um significado profundo para ambos. Stella se emociona ao ver Túlio novamente exercendo a profissão que ama, enquanto ele agradece pelo apoio incondicional que recebeu dela. O clima entre os dois é de cumplicidade e alívio, como se, por alguns instantes, o peso das tragédias tivesse sido suspenso. Mais tarde, em um momento solitário e carregado de ressentimento, Sandra se dirige ao túmulo de Anastácia. Diante da lápide, ela deixa as emoções transbordarem. Entre lágrimas e palavras duras, Sandra jura que destruirá Candinho. O juramento nasce de uma mistura de dor, culpa e raiva, alimentada por tudo que acredita ter perdido. O silêncio do cemitério torna suas palavras ainda mais pesadas, como se o passado estivesse sendo invocado para justificar decisões futuras marcadas por vingança. Apesar das tensões, Celso demonstra maturidade ao ser cordial com Stella e Túlio. Ele os cumprimenta com respeito, deixando de lado ressentimentos antigos. O gesto, embora simples, chama atenção por representar uma tentativa de seguir em frente. Stella percebe a mudança de postura e responde com gentileza, enquanto Túlio reconhece a importância daquele momento. A cordialidade de Celso sinaliza que, ao menos em parte, ele começa a aceitar escolhas que não incluem mais. Em outro ambiente, Olímpia surpreende ao beijar Adamo, que atende pelo nome de Margarida. O gesto é inesperado e carrega uma mistura de provocação e entrega. O beijo desperta reações diversas ao redor, gerando comentários e olhares curiosos. Olímpia, confiante, não demonstra arrependimento, enquanto Adamo parece dividido entre surpresa e emoção. O momento revela desejos escondidos e reforça a complexidade das relações que se entrelaçam silenciosamente. Em clima bem diferente, Picolé decide fazer uma serenata para Maria Pureza. Com simplicidade e emoção, ele canta para ela, tentando demonstrar carinho e apoio depois de tudo que viveram. Pureza se emociona com o gesto, sentindo-se acolhida de uma forma que não esperava. No entanto, a serenata desperta a irritação de Anacleto, que não vê a cena com bons olhos. Incomodado, ele reage com impaciência, deixando claro seu desagrado com a aproximação entre os dois. O clima se torna tenso, contrastando com a delicadeza do momento. Enquanto isso, Tamires se mostra sensível ao perceber o sofrimento de Celso. Ela o conforta, ouvindo suas queixas e tentando amenizar a dor causada pela perda de Stella. Celso confessa que, apesar de manter a postura, sente um vazio profundo. Tamires oferece palavras de apoio, lembrando de que o tempo pode ajudar a curar feridas que agora parecem impossíveis de fechar. O diálogo entre os dois revela uma amizade construída na compreensão e no respeito mútuo. Em meio a tantas situações, Aide recebe uma intimação que a deixa abalada. Ela é oficialmente chamada a responder pela agressão cometida contra Janete. A notícia deixa nervosa e apreensiva, pois traz à tona consequências que ela tentou ignorar. Aide percebe que seus atos impulsivos agora cobram um preço alto, e o medo do julgamento passa a ocupar seus pensamentos. O conflito com Janete, que parecia apenas pessoal, ganha contornos legais e ameaça mudar o rumo de sua vida. No hospital, a tensão retorna quando Miriam passa mal repentinamente. O susto é grande, principalmente para Anabela, que se assusta ao ver a mãe em sofrimento. O desespero da criança corta o ambiente, trazendo de volta a sensação de fragilidade que ronda a todos. Médicos e enfermeiros se mobilizam rapidamente, enquanto Anabela é amparada, tentando compreender o que está acontecendo. O episódio reforça o clima de incerteza e preocupação, lembrando que, mesmo em meio a pequenas vitórias, o perigo e a dor continuam rondando a todos. Quarta-feira, 21 de janeiro. A situação de Miriam se agrava de forma repentina, mergulhando todos em desespero. Stella e Túlio não hesitam. Com agilidade e tensão estampadas no rosto, levam Miriam às pressas para o hospital. O trajeto é silencioso, cortado apenas pela respiração irregular da doente e pelas tentativas de Stella de manter a calma. Túlio dirige concentrado, consciente da gravidade do quadro. Anabela acompanha tudo de perto, assustada, sem compreender totalmente o que está acontecendo, mas sentindo o peso da angústia no ar. No hospital, a menina sofre ao ver a mãe ser levada para atendimento imediato. Seu choro contido e o olhar perdido revelam o medo de perder a única referência que tem,
enquanto Stella tenta ser forte por ela, mesmo com o coração em frangalhos. Em outro ponto da cidade, Candinho recebe um conselho que pode mudar tudo. Asdrúbal, observador e atento às pistas do passado, sugere que Candinho procure a certidão de batismo de Samir. O conselho é dado com seriedade, despertando em Candinho uma inquietação profunda. A ideia de que um documento antigo possa revelar verdades escondidas mexe com ele, que começa a se perguntar se, afinal, há mais ligações entre seu destino e o do menino do que imagina. A esperança surge tímida, misturada ao medo de descobrir algo que possa virar sua vida de cabeça para baixo. Enquanto isso, Ernesto enfrenta mais um perigo, agora vindo de onde menos gostaria. Cara de Gato e Pé de Cabra o encurralam, deixando claro que a paciência deles chegou ao fim. As ameaças são diretas, carregadas de violência e cobrança. Ernesto, acuado, tenta manter a pose, mas percebe que está em desvantagem. É nesse momento que Lourival surge como um aliado inesperado. Com jogo de cintura e palavras calculadas, ele intervém para amenizar a situação, ajudando Ernesto a se livrar do pior. O episódio deixa claro que Ernesto está cada vez mais cercado, devendo favores perigosos e se envolvendo em tramas que fogem ao seu controle. Na casa de Olímpia, uma revelação provoca reações intensas. Olímpia conta, com naturalidade e certo orgulho, que beijou Adamo, conhecido como Margarida. Manuela reage imediatamente, surpresa e incomodada com a notícia. A conversa esquenta, e Manuela demonstra não saber como lidar com aquela revelação, que desafia suas convicções e expõe conflitos internos. Olímpia, firme, sustenta sua atitude, deixando claro que não se arrepende. O choque entre as duas evidencia diferenças profundas e abre espaço para novos embates. Na delegacia, Aide vive momentos de tensão. Acusada de agressão contra Janete, ela se vê diante das consequências de seus atos impulsivos. Araújo assume sua defesa, tentando conduzir a situação com calma e estratégia. Ele argumenta, busca atenuantes e orienta Aide a manter a postura, mesmo quando a revolta insiste em transbordar. A presença de Araújo traz um alívio temporário, mas Aide percebe que não sairá ilesa dessa história. O conflito, antes pessoal, ganha contornos legais e ameaça manchar sua reputação. De volta ao hospital, Stella vive um dos momentos mais delicados de sua vida. Diante da fragilidade de Miriam, conectada a aparelhos e visivelmente debilitada, Stella não consegue mais esconder o que sente. Em um instante de profunda emoção, ela confessa a Miriam que a ama. As palavras saem entre lágrimas, carregadas de verdade e arrependimento por tudo que ficou por dizer. Mesmo fraca, Miriam reage, apertando levemente a mão de Stella, como se compreendesse a importância daquele gesto. A confissão muda o clima entre elas, trazendo à tona sentimentos guardados por tempo demais. Enquanto isso, Tamires enfrenta seus próprios dilemas emocionais. Em conversa sincera, ela admite que gosta de Celso. A afirmação vem carregada de hesitação, pois Tamires sabe que o coração dele ainda está preso ao passado e às dores recentes. Mesmo assim, ela decide ser honesta consigo mesma e com ele, reconhecendo que o sentimento cresceu aos poucos, na convivência e no apoio mútuo. A declaração não exige respostas imediatas, mas revela a vulnerabilidade de Tamires e sua disposição para enfrentar o risco de amar. Sandra, por sua vez, mostra mais uma vez sua habilidade de manipulação. Preocupada com o futuro e temendo novas tragédias, ela convence Ernesto a fazer um seguro de vida. O argumento é apresentado como prudência, mas carrega intenções ocultas. Ernesto, desconfiado no início, acaba cedendo, acreditando estar apenas se protegendo. O acordo deixa Sandra satisfeita, enquanto o espectador percebe que há algo sombrio por trás dessa decisão aparentemente racional. No campo, Zé dos Porcos vive um drama bem diferente, mas não menos doloroso. Desesperado com os problemas em seu casamento, ele procura Jocasta em busca de ajuda. Com simplicidade e humildade, Zé admite seus erros e pede conselhos para salvar a relação. Jocasta ouve com atenção, oferecendo palavras duras, mas sinceras. Ela deixa claro que o amor exige esforço e mudança, e que não há solução fácil. O encontro deixa Zé reflexivo, disposto a tentar mais uma vez. Entre as crianças, surge uma ideia cheia de esperança. Preocupadas com Candinho e com a situação da fábrica fechada, elas bolam um plano para ajudá-lo a reabrir o negócio. A proposta nasce da ingenuidade e da solidariedade, mas carrega uma força simbólica poderosa. Ao compartilharem a ideia, elas demonstram fé em Candinho e na possibilidade de um recomeço. A iniciativa aquece o coração dele, mostrando que ainda há quem acredite em seus sonhos. Por fim,
Stella encontra em Dita uma confidente. Em conversa reservada, ela revela que tomou uma decisão que mudará muitas vidas. Decidiu contar a Annabella que é sua mãe. A confissão é feita com emoção e medo, pois Stella sabe que essa verdade pode causar dor, mas também libertação. Dita escuta com atenção, compreendendo o peso da escolha. Stella explica que não consegue mais viver na mentira, especialmente depois de tudo o que aconteceu com Miriam. A decisão marca um ponto de virada, anunciando transformações profundas nos vínculos familiares. Ao longo de todos esses acontecimentos, os sentimentos se entrelaçam em uma teia complexa de amor, medo, ambição e esperança. O hospital se torna palco de confissões e despedidas silenciosas, enquanto as ruas e casas da cidade abrigam confrontos, revelações e planos que prometem mudar os rumos de todos. Cada personagem segue seu caminho carregando escolhas difíceis, e o futuro se desenha incerto, marcado por segredos prestes a vir à tona, alianças frágeis e a constante luta entre o desejo de vingança e a possibilidade de redenção. Quinta-feira, 22 de janeiro. Stella passa os dias seguintes tomada por uma inquietação que não lhe dá descanso. A decisão de contar a Annabella que a sua mãe pesa em cada gesto, em cada silêncio. Ela imagina todas as reações possíveis da menina: o espanto, a rejeição, a confusão, o choro. Ao mesmo tempo, sente que não pode mais adiar essa verdade. Depois de tudo o que aconteceu com Miriam, Stella percebe que continuar vivendo na mentira seria uma crueldade ainda maior. Mesmo assim, o medo a acompanha como uma sombra. Ela observa Annabella de longe, tenta medir o humor da criança, buscando um momento que pareça menos doloroso. Cada sorriso da menina enche de ternura e, paradoxalmente, aumenta sua angústia, pois Stella sabe que aquele vínculo pode ser profundamente abalado quando a verdade vier à tona. Enquanto isso, Picolé vive um sofrimento silencioso. O afastamento de Maria Pureza o deixa abatido, sem saber como lidar com a sensação de perda. Ele sente falta das conversas, do cuidado, da presença dela em sua rotina. A distância imposta parece injusta, e Picolé se pergunta o tempo todo se poderia ter feito algo diferente. O garoto tenta manter a postura, mas a tristeza transparece no olhar, nos gestos contidos e na dificuldade de se concentrar em qualquer outra coisa. Para ele, Pureza representa acolhimento e afeto, e a separação abrupta abre um vazio que ninguém consegue preencher. Em meio a tantas dores individuais, Candinho enfrenta um dos momentos mais decisivos de sua trajetória. Determinado a não desistir da fábrica e do sonho que ela representa, ele encontra em Lúcio um aliado fundamental. Lúcio sugere que Candinho faça um anúncio na rádio, pedindo ajuda para a reabertura da fábrica. A ideia parece ousada demais à primeira vista, mas Candinho aceita, movido pela fé de que ainda há pessoas dispostas a acreditar nele. No estúdio, diante do microfone, Candinho fala com o coração aberto. Ele não faz promessas grandiosas nem discursos ensaiados. Conta sua história, fala das dificuldades, da importância da fábrica para tantas famílias e pede apoio, não como favor, mas como um gesto de união. O pronunciamento de Candinho emociona a todos que escutam. Sua voz simples, carregada de sinceridade, toca profundamente os ouvintes. Pessoas param para ouvir, algumas choram, outras se sentem inspiradas pela honestidade daquele homem que nunca perdeu a esperança, mesmo diante das maiores adversidades. O apelo não é apenas financeiro, mas humano. Candinho fala de dignidade, trabalho e solidariedade, despertando algo que muitos julgavam esquecido. A repercussão é imediata, e o nome dele volta a circular com respeito e admiração. A comoção, no entanto, incomoda quem não deseja ver Candinho se reerguer. Ernesto e Sandra, atentos ao impacto do anúncio, tentam retirar Candinho da rádio à força. A cena gera tensão. Eles alegam que o pronunciamento é irregular, que Candinho não tem o direito de usar aquele espaço. O confronto é intenso, mas encontra resistência. Funcionários e ouvintes se posicionam ao lado de Candinho, defendendo seu direito de falar. A tentativa de silenciamento fracassa, e Ernesto e Sandra saem contrariados, percebendo que, naquele momento, perderam uma batalha importante. Enquanto isso, Asdrubal recebe uma notícia que reacende esperanças antigas. Sabiá garante que conseguirá a certidão de batismo de Samir. A informação é recebida com cautela, mas também com expectativa. Asdrubal sabe o quanto esse documento pode ser decisivo para esclarecer verdades escondidas e mudar destinos. Ele confia em Sabiá, mas também teme que forças contrárias tentem impedir a descoberta. Ainda assim, a possibilidade concreta de obter a certidão traz um novo fôlego à busca pela verdade. Em outro núcleo, Cunegundes vive um momento de rara satisfação.
Depois de ouvir atentamente a proposta de Tamires para o musical, ela aprova a ideia. Cunegunde se encanta com a grandiosidade do projeto, com a perspectiva de transformar sua própria história em espetáculo. Ela se imagina nos palcos, sendo celebrada, reconhecida e aplaudida. A aprovação vem acompanhada de exigências, ajustes e muita empolgação. Para Cunegundes, o musical não é apenas entretenimento, mas uma consagração pessoal, algo que reforça sua visão grandiosa de si mesma. Nem todos, porém, estão dispostos a permitir que verdades venham à tona ou que planos avancem sem resistência. Zulma, ao saber da movimentação em torno da certidão de Samir, passa a planejar como impedir Sabiá de resgatar o documento. Ela enxerga na certidão uma ameaça direta ao controle que acredita ter sobre o menino. Com frieza e estratégia, Zulma começa a traçar seus passos, decidida a agir antes que seja tarde. Seu objetivo é claro: manter Samir sob seu domínio, custe o que custar. A determinação dela revela um lado ainda mais sombrio, disposto a manipular e sabotar para preservar seus interesses. Enquanto tramas paralelas se desenrolam, o efeito do anúncio de Candinho começa a se materializar. Pessoas se mobilizam, oferecendo ajuda, materiais, mão de obra e apoio moral. Aos poucos, a reconstrução da fábrica se torna realidade. Homens, mulheres e até crianças se unem em um esforço coletivo, movidos pela confiança em Candinho e pelo desejo de ver aquele espaço voltar a funcionar. O ambiente se enche de esperança. Cada martelada, cada parede erguida, simboliza não apenas a reconstrução de um prédio, mas de sonhos e dignidade. Candinho se emociona ao ver tantos braços estendidos, reconhecendo que nunca esteve realmente sozinho. Em meio à poeira e ao trabalho árduo, surgem risos, conversas e um sentimento de comunidade que há muito não se via. A fábrica, antes símbolo de ruína, passa a representar recomeço. Candinho agradece a todos, com os olhos marejados, reafirmando sua fé nas pessoas e no bem. O gesto coletivo fortalece laços e reacende a confiança em dias melhores, mostrando que a solidariedade pode ser mais poderosa do que qualquer sabotagem. Enquanto isso, Estela se prepara para o momento mais difícil de sua vida. A decisão está tomada, e ela sabe que não pode mais recuar. Com o coração apertado, ela organiza seus pensamentos, ensaia palavras, imagina perguntas e reações. Estela quer ser honesta, mas também delicada. Deseja proteger Anabela, mesmo sabendo que a verdade inevitavelmente trará dor. Ela escolhe o momento com cuidado, buscando um espaço de calma e segurança. Cada passo até esse encontro parece pesado, carregado de significado. A proximidade da revelação faz Estela revisitar seu passado, suas escolhas e seus silêncios. Ela se pergunta se Anabela conseguirá perdoá-la, se haverá espaço para reconstruir a relação sob uma nova base. Apesar do medo, Estela sente que a verdade também pode ser libertadora. Contar quem realmente é pode abrir caminho para uma relação mais verdadeira, ainda que marcada por cicatrizes. Com coragem, ela se fortalece internamente, decidida a enfrentar as consequências do que está por vir. Assim, entre anúncios emocionantes, ameaças veladas, sonhos reconstruídos e verdades prestes a emergir, os caminhos de todos seguem entrelaçados. Cada personagem carrega seus conflitos, suas esperanças e seus medos, avançando rumo a um futuro incerto. A fábrica renasce como símbolo de união, enquanto segredos antigos ameaçam redefinir relações profundas. No centro de tudo, permanece a certeza de que nenhuma escolha passa impune e que, cedo ou tarde, a verdade sempre encontra uma forma de se revelar. Sexta-feira, 23 de janeiro. Estela escolhe um momento de silêncio e recolhimento para conversar com Anabela. O coração bate acelerado, as mãos tremem levemente, e a voz quase falha quando ela começa a falar. Com cuidado, Estela revela à menina a verdade que guardou por tanto tempo: ela é sua mãe. As palavras ecoam no quarto como um abalo sísmico. Anabela, primeiro, não reage. O olhar fica perdido, como se tentasse entender algo grande demais para sua idade. Aos poucos, a ficha cai, e o choque dá lugar à revolta. A menina se sente enganada, traída por quem mais confiava. Ela questiona, chora, acusa Estela de ter mentido durante toda a sua vida. Estela tenta explicar, fala de amor, de medo, de escolhas difíceis, mas Anabela não consegue ouvir. A dor é maior que qualquer argumento. Enquanto isso, Olga observa atentamente os movimentos ao seu redor e decide provocar Ernesto. Em tom insinuante, ela sugere que Sandra pode estar planejando algo contra ele. As palavras são lançadas como sementes de desconfiança. Ernesto reage com ironia no início,
mas a insinuação se infiltra em sua mente. Ele conhece Sandra o suficiente para saber do que ela é capaz quando se sente ameaçada ou contrariada. A dúvida começa a corroer sua confiança, e o clima entre eles passa a ser de tensão velada. No hospital, Túlio se vê diante de um pedido delicado. Miriam deseja ir para a casa de Stella, buscando conforto e proximidade em seus últimos dias. Túlio, porém, se nega a ajudar. A decisão é dura e dolorosa, mas ele acredita que a situação emocional entre Stella e Miriam está frágil demais, especialmente após a revelação a Annabella. Túlio teme que a convivência piore o estado de saúde de Miriam e cause ainda mais sofrimento à criança. A recusa gera desconforto e mágoa, aprofundando os conflitos já existentes. Em paralelo, Sabiá dá início à sua busca pela certidão de batismo de Samir. Ele deixa o local com cautela, consciente da importância daquele documento. Zulma, desconfiada e determinada, não demora a agir. Ao lado de Zenaide, ela segue Sabiá à distância, observando cada passo. As duas se mantêm atentas, prontas para intervir caso o documento seja encontrado. Zulma sabe que aquela certidão pode destruir tudo o que construiu até ali e está disposta a ir até as últimas consequências para impedir que a verdade venha à tona. Sandra, cada vez mais calculista, decide se precaver. Ela pede que Olga fique de olho em Ernesto, temendo atitudes impulsivas ou traições. A solicitação revela o quanto a relação entre Sandra e Ernesto está baseada na vigilância e na desconfiança. Olga aceita o pedido, consciente de que essa posição lhe dá vantagem e informação privilegiada. Em outro cenário, Carmen conversa com Candinho e tenta tranquilizá-lo. Ela garante que Zulma o ama, afirmando que, apesar de tudo, os sentimentos dela são verdadeiros. Logo em seguida, porém, Carmen muda o tom e faz uma previsão. Em palavras carregadas de mistério, ela alerta Candinho sobre o futuro da fábrica, sugerindo que tempos difíceis ainda estão por vir. Candinho escuta atento, dividido entre a esperança reacendida pela reconstrução e o pressentimento de que novos obstáculos surgirão. O aviso o deixa inquieto, mas ele prefere confiar na fé e no trabalho coletivo que vem sustentando seu sonho. Enquanto isso, Zulma age com rapidez e frieza. Ao conseguir acesso à certidão de batismo de Samir, ela não hesita. Em um gesto definitivo, destrói o documento, rasgando-o sem qualquer remorso. Para ela, aquele papel representa uma ameaça intolerável. Ao eliminá-los, Zulma acredita estar garantindo seu domínio sobre o menino e preservando seu projeto de vida. O ato, porém, sela um caminho sem volta, marcado por mentiras e crimes morais cada vez mais graves. A revelação de Stella continua ecoando com força. Annabella se revolta abertamente contra a mãe. A menina se fecha, se mostra agressiva e recusa qualquer aproximação. É Dita quem tenta intervir, oferecendo apoio e aconselhamento. Com paciência e sensibilidade, Dita conversa com Annabella, explicando que sentimentos contraditórios são naturais e que a dor precisa de tempo para ser compreendida. Ela não defende Stella cegamente, mas convida Annabella a refletir sobre o amor que sempre recebeu, mesmo sem saber a verdade. As palavras de Dita não resolvem tudo, mas plantam uma semente de reflexão no coração da menina. Enquanto os dramas emocionais se desenrolam, Sandra e Ernesto se unem em uma nova trama. Juntos, eles descobrem uma maneira de se apropriar da fábrica de Candinho. O plano nasce de conversas discretas, cálculos frios e interesses bem definidos. Para ambos, a fábrica representa poder, dinheiro e controle. A possibilidade de tomar aquilo que Candinho reconstruiu com tanto esforço desperta ambição e reforça a aliança entre eles, agora baseada mais na conveniência do que em sentimentos. Em meio a tantas tensões, Lourival traz uma novidade para Dita. Ele apresenta a ela o primeiro disco de Doris River. O momento é simbólico. O disco representa conquista, reconhecimento e o início de uma nova fase. Dita observa o objeto com emoção, consciente do caminho difícil percorrido até ali. A música surge como um contraponto aos conflitos, trazendo um sopro de realização e esperança. No hospital, a situação de Miriam se agrava de forma definitiva. Celso, sensibilizado e arrependido por tantas ausências, decide ajudá-la a voltar para a casa de Stella. Ele acredita que, apesar dos conflitos, aquele é o lugar onde Miriam se sentirá mais acolhida. A transferência acontece em clima de urgência e apreensão. Stella recebe Miriam com cuidado, mesmo tomada por sentimentos contraditórios. Annabella observa a distância, ainda ferida, sem conseguir se aproximar. Os momentos seguintes são marcados por silêncio e expectativa. Miriam, muito fraca, pede para ficar sozinha com a filha. Stella respeita o desejo,
permanecendo próxima, mas dando espaço. Anabela, hesitante, se aproxima da cama. O clima é denso, carregado de emoção não dita. Miriam reúne as últimas forças para falar com a filha, expressando amor, orgulho e arrependimento. Ela pede perdão por tudo o que não conseguiu fazer e agradece por cada momento compartilhado. O desfecho é devastador. Miriam morre nos braços de Anabela, em um instante de profunda dor e significado. A menina sente o corpo da mãe perder a força, e o choro explode, desesperado. Stella corre para ampará-la, tomada por culpa e tristeza. A morte de Miriam marca todos de forma irreversível, selando o fim de um ciclo e o início de outro, ainda mais complexo. O luto se instala, misturado a segredos destruídos, planos sombrios e relações abaladas. A fábrica, símbolo de esperança, passa a ser alvo de cobiça. Verdades são enterradas junto com documentos rasgados, enquanto outras emergem com força avassaladora. Entre perdas, traições e promessas quebradas, cada personagem segue carregando escolhas que definirão o rumo de suas vidas, agora marcadas pela dor, pela ambição e pela difícil busca por redenção. Sábado, 24 de janeiro. Stella organiza uma homenagem simples, porém profundamente carregada de emoção, para se despedir de Miriam. O ambiente é tomado por um silêncio respeitoso, quebrado apenas por palavras de carinho e lembranças que reforçam a importância de Miriam na vida de todos. Stella fala com a voz embargada, destacando a força, a dignidade e o amor que Miriam sempre demonstrou, mesmo diante das maiores dores. Cada frase é um esforço para se manter firme, mas também uma forma de honrar a mulher que partiu. Os presentes se unem em apoio, oferecendo abraços, gestos de solidariedade e olhares compreensivos. Stella sente, pela primeira vez desde a perda, que não está sozinha, e esse amparo coletivo a ajuda a seguir em frente, ainda que o luto esteja longe de se dissipar. Anabela acompanha tudo com o coração apertado. A dor da perda ainda é recente e se mistura à angústia de carregar um segredo que não pode ser revelado. Ela se incomoda profundamente por não poder dizer a ninguém que Miriam era, na verdade, sua avó. O silêncio imposto pesa mais do que as lágrimas. Anabela sente que, ao esconder essa verdade, está traindo a memória de Miriam, mas também sabe que qualquer revelação agora poderia causar ainda mais conflitos. Esse dilema a deixa inquieta, distante e ainda mais resistente à aproximação de Stella. Em outro ponto da cidade, Asdrubal perde a paciência com Sabiá. A frustração é evidente quando ele o confronta pela perda da certidão de batismo de Samir. Para Asdrubal, o documento representava uma chance concreta de mudar o destino da criança e desmascarar as mentiras de Zulma. Sabiá tenta se justificar, explica as dificuldades e os riscos que enfrentou, mas Asdrubal não consegue esconder a irritação. Ele se sente impotente diante de mais um obstáculo e teme que, sem a certidão, a situação de Samir fique definitivamente fora de controle. O tempo passa, e essa passagem de tempo é sentida em pequenas mudanças no cotidiano dos personagens. Feridas continuam abertas, mas a vida segue, exigindo decisões e novos rumos. É nesse contexto que Zulma surge em clima de comemoração. Ao lado de Zenaide, ela celebra a conquista do documento que oficializa a adoção de Samir. O papel, agora legítimo, simboliza para Zulma uma vitória absoluta. Ela se sente intocável, segura de que ninguém poderá contestar sua posição como mãe do menino. Zenaide compartilha da euforia, reforçando a sensação de triunfo. Para Zulma, aquele momento representa o fechamento de um ciclo e o início de outro, no qual acredita ter controle total da situação. Enquanto isso, um clima bem diferente toma conta da fábrica. Candinho, Celso e Araújo observam emocionados a reconstrução do local. As máquinas voltam a ganhar forma, os espaços são organizados, e o sonho que parecia perdido ressurge diante de seus olhos. Candinho não consegue conter a alegria. Para ele, a fábrica não é apenas um empreendimento, mas o símbolo de tudo que acredita: trabalho honesto, união e esperança. Celso compartilha da satisfação, orgulhoso por fazer parte daquela retomada. Araújo, atento aos detalhes, vibra com cada avanço, consciente do esforço coletivo que tornou tudo possível. No entanto, à distância, Sandra e Ernesto observam a cena com outros olhos. O que para uns é motivo de alegria, para ele se transforma em cálculo e estratégia. O sucesso da reconstrução desperta ainda mais o interesse dos dois, que passam a enxergar a fábrica como uma oportunidade a ser explorada. Manuela vive um momento de introspecção e decide fazer uma confissão íntima a Lúcio. Em uma conversa reservada, ela abre o coração, revelando sentimentos e pensamentos que guardava há muito tempo.
Lúcio escuta com atenção, surpreso com a profundidade da confidência. O diálogo aproxima os dois, criando um laço de cumplicidade e compreensão. Para Manuela, falar é um alívio. Para Lúcio, ouvir é um convite à reflexão sobre escolhas, afetos e o rumo de suas próprias emoções. Estela, ainda fragilizada pelo luto e pelos conflitos familiares, se envolve em uma discussão com Túlio. O motivo é Celso. A conversa rapidamente se transforma em confronto, com mágoas antigas vindo à tona. Estela acusa Túlio de atitudes que a magoaram e questiona suas decisões. Túlio, por sua vez, tenta se defender, afirmando que sempre agiu pensando no bem de todos. A presença de Celso como tema central da discussão escâncara inseguranças, ciúmes e ressentimentos não resolvidos. O clima entre eles se torna pesado, revelando que, mesmo após tantas perdas, os conflitos pessoais seguem intensos. Em meio a tantas tensões, Lourival vive um momento de celebração. Ele comemora o sucesso de Doris River, satisfeito ao ver o reconhecimento do trabalho que ajudou a impulsionar. A repercussão positiva do disco confirma suas apostas e reforça sua confiança no talento da artista. Para Lourival, esse sucesso representa não apenas uma vitória profissional, mas também uma validação de suas escolhas e de sua visão artística. Candinho, porém, não consegue compartilhar totalmente dessa alegria. Ao saber que Dita pode viajar com Lourival, ele demonstra incômodo. O sentimento de insegurança aflora, mesmo que ele tente disfarçar. Candinho teme a distância, teme perder espaço na vida de Dita e, acima de tudo, teme que a viagem represente uma mudança irreversível. Dita percebe a reação de Candinho, mas tenta manter a calma, explicando que a oportunidade é importante e que isso não significa abandono. Ainda assim, o desconforto permanece, silencioso e persistente. Uma revelação surpreendente acontece quando Margarida decide contar a verdade a Olímpia. Com coragem, ela revela que é Adamo. A notícia cai como um choque. Olímpia demora a reagir, tentando assimilar tudo o que ouviu. As peças começam a se encaixar, e sentimentos contraditórios surgem: surpresa, confusão e uma nova compreensão do passado. Margarida observa atentamente cada reação, consciente de que aquela verdade pode mudar tudo entre elas. O momento é marcado por tensão, mas também por uma sensação de libertação, já que o segredo finalmente vem à tona. No núcleo familiar, Anabela mantém sua postura distante. Ela se recusa a chamar Estela de mãe. O bloqueio emocional é evidente. Para Anabela, a palavra carrega um peso grande demais, misturado à dor da perda, à confusão de sentimentos e ao ressentimento pelas verdades escondidas. Estela sofre com a rejeição, mas tenta respeitar o tempo da filha. Ela entende que não pode forçar um vínculo que ainda está em processo de reconstrução, mesmo que isso a machuque profundamente. As crianças, atentas a tudo o que acontece ao redor, acabam desempenhando um papel crucial. Ao terem acesso ao documento de adoção de Samir, elas decidem escondê-lo. A atitude é impulsiva, mas carregada de intenção. Elas acreditam estar protegendo Samir e, de alguma forma, tentando corrigir uma injustiça. O esconderijo do documento gera tensão imediata. Zulma percebe que algo está errado e passa a questionar as crianças, pressionando-as com perguntas e olhares desconfiados. O clima se torna pesado, e o risco de descoberta cresce a cada instante. Esse conjunto de acontecimentos revela um momento decisivo para todos. O luto ainda é recente, as verdades continuam fragmentadas, e os conflitos se intensificam. A fábrica ressurge como símbolo de esperança para uns e de ambição para outros. Laços familiares são testados, segredos vêm à tona, e escolhas aparentemente pequenas ganham proporções enormes. Cada personagem segue enfrentando suas próprias batalhas, consciente de que o próximo passo pode definir não apenas seu destino, mas também o de todos ao seu redor. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.